Olá, turminha, bom dia! Olha onde eu vim parar? No nosso cantinho predileto, né? No nosso cantinho favorito. Eu adoro gravar aqui. Muito gostoso, né? Bom, Tia Gi tá conversando demais. Pessoal, por favor, peguem o livro de vocês de história e olha só, nós iniciamos uma nova unidade, a unidade 9, que vai falar sobre as escolas de ontem, ou seja, escolas do passado, e as escolas de hoje, atualmente. Gente, com o passar do tempo, as escolas foram se modernizando, não é? Então, o que existia antigamente já está, ó, para lá de Bagdá, já está muito antigo, muito ultrapassado. Então, hoje, na educação, principalmente agora, né, nessa pandemia, surgiram assim coisas revolucionárias. Por exemplo, quando nós íamos imaginar que eu estaria aqui na escola dando aula para vocês e vocês assistindo aula em casa? Estranho, né? Mas nós precisamos nos reinventar nessa situação atual, né? E foram surgindo várias tecnologias, vários meios para dar aula. Então, antigamente não existia isso. Hoje sim, hoje com a nossa modernidade, com os meios aí de comunicação, com os computadores, com os tablets, a nossa vida ficou muito mais fácil, não é? Bom, então olha só, vamos lá? Vamos abrir o livro de vocês na página 68. Aqui, ó. Oi? 68. Eu tenho duas imagens aqui, ó. Você aprendeu que as escolas atuais são diferentes entre si, mas já pensou como elas eram no passado? Olha só, será que eram parecidas com as escolas de hoje? E o jeito de estudar, será que mudou? O principal objetivo das escolas sempre foi o mesmo: ensinar os conhecimentos necessários para a formação de uma pessoa. Mas, se você perguntar para uma pessoa idosa como era a escola no passado, vai se surpreender com a resposta, pois algumas coisas eram bem diferentes. Turminha, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Na época da minha avó, ela não chegou a frequentar a escola. Por quê? Minha avó morava numa fazenda e era minha avó e mais 7 irmãos. E só ela de menina. E o meu bisavô dizia assim, que mulher não era para ir para a escola. Lugar de mulher não era para ir para a escola. A mulher tinha que ficar em casa, aprender a lavar, passar, cozinhar, limpar a casa. Que coisa, né? Hoje a minha avó tem 92 anos e tá firme e forte. E posso te falar uma coisa? Quando a tia Gi começou a estudar para ser professora, né? Quando eu comecei a fazer o magistério, eu ensinei a minha avó a ler. Ela não lê uma fluente, assim, sabe? Porque ela não enxerga direitinho. Mas, olha só, a minha avó já sabe escrever o nome, a minha avó sabe ir ao mercado e ler as embalagens das coisas, sabe ver as datas, enfim. Aí a gente foi ensinando a minha avó a ler, a escrever, porque o meu avô também falava para ela que ela não precisava aprender a ler. Então, meu avô faleceu, né? E aí eu falei, vó, agora tá na hora. Vamos aprender, vó, o que a senhora sempre quis. Escrever seu nome. Quando as pessoas não sabem escrever o nome da pessoa, não é alfabetizada, elas têm que passar uma tinta aqui no dedo, né? Quando vai assinar alguma coisa e colocar o dedo, que é impressão digital. Mas aí eu falei, não, vó, agora esquece o dedo. Vamos aprender a escrever seu nome. Então, através do nome dela, a tia Gi foi alfabetizando a minha avó. Então, algumas palavras ela consegue ler todas, mas não com a fluência que a gente lê, né? Mas ela se esforça bastante para escrever o nome dela, a letrinha dela é muito bonita também, tá bom? Bom, então olha só, vocês, olha lá, que eu tenho aqui, ó, na página 70, uma outra atividade. Observe a imagem a seguir de uma sala de aula do passado. Olha só, gente. Cadê a cor nisso? Jesus do céu! Agora, compare essa sala de aula antiga com a sua sala de aula e responda.
O que você observa de diferente entre a sala de aula antiga e a sua sala de aula? Pessoal, muito estranho, né? Antigamente, ainda mais antigamente, as carteiras, elas eram juntas, sentavam duas pessoas numa mesma carteira, certo? Eu peguei essa época, mas não precisava te contar, né, gente? Agora, ó, dá uma observada aí. Gente, esta sala de aula, olha lá atrás, tem um professor. E dá uma olhada também, ela é uma sala o quê? Tem alguma menina aí, pessoal? Vocês conseguiram achar alguma menina aí nessa sala de aula? É uma sala de aula de menino, né? Pois antigamente, turminha, era assim. As meninas estudavam numa sala e os meninos estudavam em outra. Olha só que coisa diferente. Já pensou isso nos dias atuais? Não seria legal, né, turminha? O que você observa de semelhante entre a sala de aula antiga e a sua sala de aula? Ambas, pessoal, olha só. Lá perto do professor, aqui, ó, ele tem o quadro de giz, não é? Ela também, embora sim nós tenhamos já todas as tecnologias, né, em uma sala de aula, mas ainda não conseguimos dispensar o quadro negro, né, ou a lousa que a gente chama. Antigamente era quadro negro, hoje a gente chama de lousa. Como é possível perceber, há algumas diferenças e semelhanças entre as salas de aulas antigas e as atuais. Será que as aulas de antigamente eram iguais a que temos hoje em dia na escola? Eu sei que não eram iguais não, porque a minha mãe falava assim que ela tinha uma aula de... como é que chama? Eu esqueci a palavra agora. Eu falo, mãe, mas isso não existe no tempo de hoje. Mas vocês não estudaram isso? Ah, eu falei, não, mãe, a gente não estudava isso, mãe. Era bem diferente. Então, eu perguntava sempre as coisas para minha mãe. E agora vocês vão encontrar um adulto, uma pessoa mais velha que a gente. Na maioria das vezes, quem tiver vovô, vovó, façam essa pesquisa com eles. Ou então, procure alguém que vocês conseguem conversar ou por telefone, né? Ou pelo WhatsApp. E vamos fazer uma pesquisa. Olha só. Faça uma entrevista, não é uma entrevista, não é uma pesquisa não, a gente tá ficando doida. Faça uma entrevista com uma pessoa mais velha da sua família, para descobrir como era a época dela de estudante do primeiro ano. Depois, anote as informações solicitadas a seguir. Bom, quais serão as perguntas que nós iremos fazer? Nome e idade do entrevistado. Qual era o nome da escola do entrevistado? Vocês vão falar assim, e aí, pessoal? Olha, vovô, vovó, como que chamava a escola que você estudava? Vocês vão escrever aí. Qual era o nome do professor ou da professora dele? Como eram as aulas na escola naquele tempo? E como era... o entrevistado tinha alguma aula preferida? Qual era? Ah, agora eu lembrei o nome da aula. Eles faziam uma prova chamada admissão. O que é isso, mãe? Aí ela foi me explicar o que é. Eu falei, gente, hoje na escola não tem mais nada disso. Agora, faça o relato. Então, olha só. Vocês vão escrever tudinho que está aí, certo? Nessa entrevista. E depois vocês vão, se quiser, contar pra gente lá na plataforma. Ai, tia Gi, olha, eu perguntei pra minha tia, ela disse que na escola dela era desse jeito. Se algo te chamar muita atenção e você quiser compartilhar com a gente, nós vamos ficarmos muito felizes, viu? A gente vai ficar muito feliz com vocês compartilhando essas informações. Certo, meus amores? Bom, então eu vou ficando por aqui. Hoje não temos correção na lousa, tá certo? E eu fico neste lugar encantador, que é o nosso parque. Olha só, vou até dar um giro aqui para vocês visualizarem melhor, ó. Olha lá, olha lá, olha lá onde eu estou. Olha lá no fundo, é o nosso parque, a nossa sala de aula. Tá vendo? Bom, turminha, eu fico por aqui. Um beijo cheio de saudade para vocês. Até mais!